Você pode se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus? Aleluia! Tu és santo, Senhor. Cantemos juntos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada. Pega as suas mãos para Ele e diga nessa noite: nessa noite, Jesus. Eu nada, em frente eu irei, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno.
é o teu nome, Senhor. Aleluia. Teu sangue leva-me a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Cantemos. Que nos leva, que nos traz nada além do sangue de Jesus, que nos faz aceitos como nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos leva e que nos traz nada além mãos para Ele nessa noite. Nós somos livres em Ti, Jesus.
Aleluia. A paz, irmãos, tudo bem? Eu vou só recitar um poema aqui que eu fiz sobre a Páscoa. O nome se chama Mar Vermelho Perdão. Mar Vermelho Perdão é o nome do poema. Teu mar vermelho afogou todo o meu passado de pecado, o qual o Senhor me tirou de lá. Ouviu meu choro e disse: filho, vem cá. Me guiou noite e dia com uma luz no céu para onde eu deveria estar. Me livrou dos inimigos, me deu o maná. Me ensinou dos preciosos mandamentos e me deu o privilégio de te adorar. Sua gloriosa voz eu pude escutar. Maravilhas fez e para sempre fará. Mesmo não sendo mais escravo, continuei cometendo pecado. Adorei outros deuses, fiz tudo errado. Era meu fim, eu merecia a morte, eu estava condenado. Mas tua misericórdia rasgou o véu, tua glória resplandeceu no céu. Teu mar vermelho perdão lavou meu coração. Tuas feridas curaram as minhas. Teu amor foi maior do que meu ódio. Me lembrou que eu sou sódio. Não estou mais condenado, então eu digo: alagrai-vos! Teu poder foi maior que nossos pecados. E agora a verdade está bem nítida. Tua morte me trouxe vida. Quão grandiosa dor, inexplicável amor. Perdão, misericordioso amor. Levou a minha cruz, tomou a minha dor. Mar vermelho perdão, afogou e quebrantou meu coração. Constrangido eu estou, pois o amor me amou. Mas me alegro no Senhor, pois em glória, no terceiro dia, o rei ressuscitou. E hoje, um homem transformado eu sou. Para sempre Cristo reinará, em sua majestosa graça ele está, e em breve ele voltará. Louvemos, irmãos, fortaleçam com o hino. Sejam gratos, o preço foi pago. Alegre-se e prostrem-se, sirvam-no e rendam-se. Engrandeçam e glorifiquem o santo nome. O reino do céu já não está mais tão longe. Espalhem por todo o mundo o que o Deus operou. Mar vermelho perdão. O Rei dos céus nos afogou em sua graça e nos libertou da escravidão. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, temor não há.
vivo está. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Aplaude a Jesus aí. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmão. Amém. Todo mundo bom, né? Aleluia. Ô irmãos, abram suas Bíblias em João 20, por favor. Nós vamos ler do 10 ao 19, amém? João 20, do 10 ao 19. Aleluia. Obrigado, Luiz. Vamos ler, meus irmãos? Aleluia. Ó, eu mesmo não abri, não. Espera aí. João 20, do 10 ao 19. Diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados aonde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor levou embora, diga-me aonde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Versículo 17. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que eles lhes disseram. Amém? Até aí está bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse versículo, nós não vamos explorar ele muito, mas a ideia é que ele nos introduz ao assunto, a ressurreição. Até aqui, até agora, a gente falou sobre a crucificação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista disse. Aquele Cordeiro, lá do Êxodo, quando o pessoal estava saindo do Egito, aquele Cordeiro significava o nosso Senhor. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Mas, enfim, ele foi crucificado, ele foi morto. Mas precisava que acontecesse algo a mais: a sua ressurreição. Nada do que aconteceu, nem a história do Êxodo, teria validade se o Cristo não houvesse ressuscitado. Toda a verdade, a palavra de Deus, todo o sermão do monte, todos os seus ensinamentos, os milagres, tudo, nada disso surtiria efeito se o Senhor não tivesse ressuscitado. E essa cena que nós lemos agora mostra esse dia de domingo. Foi o domingo mais importante do planeta Terra. De Adão até os nossos dias, foi o domingo mais importante, foi o primeiro dia da semana mais importante da história, dos tempos, da era, quando o Filho de Deus ressuscita e vence a morte. Aleluia. Vence a morte. Que domingo conturbado. A Bíblia fala que essas mulheres chegou lá de manhã, bem cedinho, e elas se deparam com essa cena aqui que nós acabamos de ler.
o túmulo vazio, os anjos perguntando: mulher, por que busca entre os mortos aquele que vive? Jesus encontra com ela, Jesus manda ela lá, avisa a Pedro e aos discípulos que eu estou vivo, e os discípulos vêm correndo, isso tudo no domingo, e os discípulos vêm correndo, vem Pedro e outro discípulo, o primeiro discípulo corre mais que Pedro, chega no túmulo primeiro, vê o lenço dobrado, as faixas de linho, Pedro chega depois, já apavorado, daquele estilão Pedro, já chega entrando para dentro do túmulo, ele vê tudo, mas volta para trás, meio cabisbaixo. Nesse mesmo tempo, passa algumas horas, Jesus vai ao encontro deles, numa casa que estava a portas trancadas. Depois, passa pouco tempo ali, Jesus vai, encontra os 2 discípulos no caminho de uma cidade chamada Emaús. Jesus tem um momento de comunhão com ele, ao partir do pão, e esses 2 discípulos agora voltam correndo para avisar que era verdade, só que essa turma já sabia, e foi um domingo assim, sabe, bem diferente, bem comum. E é esse domingo que nós vamos falar, dessa ressurreição. Mas fica uma pergunta: ele ressuscitou mesmo? Ele ressuscitou. Gente, vamos agora tentar pensar com a cabeça daquelas pessoas daquele dia. Pessoas não ressuscitam todos os dias. Ah, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Irmão, foi pouco tempo antes da crucificação, bem pouquinho. Foi um dos últimos milagres de Jesus, foi a ressurreição de Lázaro. Então, assim, não é algo do cotidiano pessoas ressuscitarem. Como não é hoje, não é da época. E a frase que os discípulos no caminho de Emaús diz para Jesus, ainda sem reconhecer quem Jesus era, nos aponta o clima entre os discípulos. Esses 2 discípulos, nesse domingo conturbado, eles ainda sem reconhecer que era Jesus, que estava, Jesus ressurreto, caminhando do lado deles, eles falam para Jesus assim: eu achei que esse Cristo que veio, que foi morto na sexta-feira, eu achei que ele queria trazer redenção a Israel. Então aquele dia ali já mostra que eles não estavam na expectativa de ressuscitar, porque eles esperavam que esse Cristo redimisse Israel, assumisse o governo de Israel, redimisse politicamente, economicamente e sabe lá espiritualmente, mas a ideia primeiro era Israel, era tirar Israel sobre o jugo de Roma, sobre o Império Romano da época. Então a ideia de ressurreição estava um pouco distante da cabeça deles, porque não era tão óbvio. Jesus, sim, Mateus 16, Mateus 20, Jesus afirma que ressuscitaria, mas foram 3 anos de pregação, muitas coisas aconteceram, e ver o seu líder político, econômico e religioso numa cruz, morrendo ao lado de 2 ladrões, não fazia sentido para eles. Na cabeça deles acabou, na cabeça deles fim. Ressuscitar não, estava na última hipótese, assim, lá longe, vagando lá longe. As mulheres que vão ao sepulcro, elas vão atrás do corpo, elas não saem de casa assim: ah, gente, será que ele ressuscitou? Deixa eu ir lá ver. Não é esse o clima. Elas vão com especiarias para passar no corpo do Senhor. Ninguém estava pensando em ressurreição, porque ninguém ressuscita todos os dias. E outra coisa que a gente pode pensar nos nossos dias também é que essa ressurreição, mesmo que Jesus diz para ele em Mateus 16, poderia ser apenas um conceito, não a realidade factual, mas um conceito. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eles não tinham o que nós temos hoje, eles estavam na história, eles faziam parte da história, a história acontecendo e eles fazendo parte. Não é como nós hoje, com uma história já contada e nós interpretando ela. Vocês estão entendendo? Então, eles chegam ali e diz assim: olha, pode ser um conceito. Quer ver como um conceito na Bíblia? É uma alusão, Deus tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus fez isso factualmente com alguém? Alguém tinha um coração de pedra, Deus colocou um coração de carne? Não. A Santa Ceia não é uma ponta para Jesus, não é uma simbologia, não é um memorial apontando para a sua obra na cruz? De repente a sua ressurreição poderia ser também. Não é que eles esqueceram o dia que Jesus falou, mas de repente a ressurreição poderia ser: ele vai ressuscitar nos nossos corações. Não factual,
não um homem ser morto e voltar à vida, mas poderia ser um conceito, poderia ser uma ideia assim, filosófica, poética. De repente eles acharam que Jesus usou um conceito poético. Aí fica a pergunta, para eles no dia, ressuscitou mesmo? Fica uma pergunta, poderia ser mentira também. De repente, como os próprios fariseus e os chefes do Sinédrio estavam com medo dos discípulos roubarem o corpo dele, de Jesus. Estava com medo dos discípulos ir lá e roubar. Mas existe um problema nessa lógica dos discípulos ir lá e roubar o corpo de Jesus. Primeiro que tinha um destacamento de soldados romanos tomando conta do túmulo. E esse túmulo estava selado, como diz a palavra de Deus. Provavelmente com algum tipo de argila, cera e um carimbo real. Então, para ir lá roubar esse túmulo, nós temos que imaginar que eram 11 discípulos. Um já não estava mais com eles, que era Judas. Então, você tem que imaginar 11 pescadores, mais ou menos, ali da Palestina, homens comuns, tendo que lutar contra 10 soldados romanos. Era como se juntasse eu, Robin, Narizinho, sabe? Ulisses, nós fomos lá lutar contra 10 caras do BOPE. Sabe, um batalhão de operações especiais? Os caras são treinados, os Rangers lá dos Estados Unidos. Pegar eu, Robin, eu falo assim, Robin, você pega quem? O maior? Ô, nego, abaixa a mão, eles têm que estar pitando. E tá. Você pega quem? O maior? Eu pego quem? Eu pego da direita, você pega o da esquerda. Era praticamente mano a mano. Eram 11 discípulos para 10 soldados, muito bem treinados. Outra coisa. E aí, existe um fator que piora, que não pode ser os discípulos que mentiram. Se eles mentiram ao roubar o corpo, eles são homens mentirosos. E homens mentirosos, geralmente, não entregam a sua vida por uma mentira. Homens mentirosos têm falhas no caráter. Mas vamos dizer que esses 11 fossem bem combinadinhos. Eles falam assim, não, nós 11, hein? Nós morremos, mas nós não conta a verdade, que nós roubou o corpo. Aí os 11 falou assim, e deu certo o plano. Um não entregou o outro, os caras eram tipo facção mesmo, sabe? Os caras, não, nós morremos, mas nós não conta, tal. Tá bom, mas deixar entes queridos, parentes, vizinhos, de repente filhos, Pedro tinha esposa, de repente deixar pessoas morrerem, pessoas sendo perseguidas, uma multidão de gente morrer por causa de uma mentira? Uai, está muito estranho. Está muito estranho. Segunda mentira que pode ser, o próprio Sinédrio e Roma poderia ter ido lá e tirado o corpo. Eles tinham poder e autoridade para isso. Lembra que José de Arimateia foi lá pedir autorização para poder sepultar Jesus? Se eles foram pedir autorização, é porque eles mandavam em tudo. Ou seja, Roma poderia ter ido lá e roubado o corpo de Jesus. Roma poderia ter lá roubado o corpo. Mas aí tem uma outra coisa também que a conta não fecha. Se foi mentira. Se Roma foi lá e pegou o corpo, quando, após Atos 2, a descida do Espírito Santo, e a igreja começa a crescer, e a igreja é perseguida, um dos perseguidores mais famosos é Saulo de Tarso, mata Estevão, e a igreja é perseguida cada vez mais, os discípulos pregando, e cada vez mais pessoas se convertendo. Se é mentira, gente, por que Roma não falar? Por que caçar e matar todo mundo, em vez de mostrar o corpo? Por que Roma teria que matar o fio da espada tantas pessoas, se eles tinham o corpo? O que tem uma coisa a ver com a outra? Porque a tônica da pregação era a ressurreição. É isso que os discípulos pregavam. Pregaram no templo, pregaram diante do Sinédrio, Pedro e Barnabé, quando estavam sendo açoitados. Quando Paulo em Atenas vai pregar, ele prega sobre a ressurreição. Então a tônica da pregação era a ressurreição. Se o que estava convertendo as pessoas era uma pregação de 12 homens galileus, de 12 homens que não iletrados, falando sobre a ressurreição de uma pessoa. E isso estava incomodando o império. Para que matar todo mundo? Se eles tinham o corpo, era só apresentar e falar assim, ô bando de bobo. Vocês estão aí, ó, convertendo a quê? Ele não ressuscitou, olha o corpo dele aqui, ó. Seria fácil de desmentir. Mas o nosso cristianismo é sustentado por uma fé histórica. O nosso cristianismo não é um salto no escuro, não é uma tentativa de alguma coisa, não é botar o pé para depois... O cristianismo, ele é factual, ele é baseado em fatos. Nós estamos aqui celebrando um momento que aconteceu há 2000 anos atrás, com um livro que existe provas históricas. Jesus fez questão, Deus fez questão que a ressurreição dele
fosse algo que pudesse ser comprovado, como o livro de Lucas diz. Quando ele escreve o livro para Teófilo, ele fala assim: investiguei tudo cuidadosamente. O que quer dizer essa frase? Essa frase quer dizer o seguinte: porque tem como averiguar. Nós sabemos hoje pela história secular, por historiadores seculares, que houve esse homem na Palestina, na Judéia, na Galiléia, chamado Jesus, que padeceu sobre Pôncio Pilatos. Hoje a história comprova que ele foi crucificado e não tem como provar que ele não ressuscitou. A história prova para nós que esse Cristo ao terceiro dia ressuscitou. A história. A nossa fé tem como ser averiguada, não como as outras fé. Quem sabe? Outras fé que existem por aí, outras religiões, quem consegue averiguar? Quem consegue voltar e ter provas, testemunhas? Quem foram as testemunhas quando aconteceu e o que aconteceu quando um homem pegou um cavalo e deu uma volta na terra como Maomé? Quem estava lá para averiguar? Quem conheceu, não houve fatos, não teve ninguém. E isso sim, é um salto no escuro. O cristianismo não. O cristianismo, olha, a construção do mundo, Deus fez o mundo em 7 dias, o pacto com Abraão, Jesus Cristo na cruz, são todas as coisas que a nossa fé, ela se baseia historicamente. Mas aí você vai me perguntar sobre por que tem pessoas que não creem. É claro, homens céticos, sem fé, não acreditam. Porque é um fato que aconteceu, mas foi através de um milagre. O Espírito de Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia. É um milagre. E quem ainda não teve um encontro com o Senhor, não consegue acreditar no milagre da ressurreição. Mesmo que prove comprovadamente, Paulo diz em 2 Coríntios, diz assim, olha, na verdade a mente deles se fechou, falando dos judeus acerca de Jesus. A mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo Jesus, esse véu dos olhos. Esses homens que não acreditam, só em Cristo Jesus, que esse véu é retirado. É claro que de última instância, eu posso provar para você factualmente, nós podemos voltar na história, nós podemos mostrar livros, nós podemos mostrar que houve um império que governou o mundo na época e não teve capacidade de parar 11 homens, gente. Pescadores, homens iletrados. Lembra na história, no contexto ali de Atos, como quando desce o Espírito Santo sobre os discípulos? E os homens que estavam lá vindo de outras religiões, estavam ouvindo eles em sua própria língua, e eles dizem assim, como vocês estão falando em nossa língua? Vocês são matuto. É isso que aquele diálogo ali quer dizer. Vocês são iletrados, matutos. Era um homem pescador, gente, não tinha ninguém ali com formação graduada em nada, não. Então o império não conseguiu parar 11 homens de pregar. Não conseguiu impedir que 11 homens trouxessem uma mensagem, como Paulo diante de Festo. Diante de um governador romano, fala assim, Paulo, eu só estou pregando, o que eu não tenho condição de não pregar, é que Cristo ressuscitou dos mortos. Então é isso, essa é a nossa fé. Mas até hoje, nos olhos de alguns, como diz Paulo, existe um véu que não permite que contemplem, que celebrem, que se emocione, que chore, que se alegre num momento, num domingo como esse. Porque é só em Cristo que esse véu é retirado. Não é pastor, não é oração, não é campanha, não é nada, é em Cristo. Só Cristo tira o véu. Só Cristo faz um homem ajoelhar. Só Cristo faz com que os olhos dele sejam abertos e ele possa ver a beleza da ressurreição. Só em Cristo Jesus. Mas nós cremos, preste atenção, nós cremos nessa ressurreição. Nós somos testemunhas. Testemunhas é como se fosse um termo jurídico. Nós testemunhamos. Como as mulheres disseram para os discípulos, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Só nós somos testemunhas deles. Eu e você podemos dizer assim, nós somos testemunhas da sua ressurreição. Eu vi Jesus. Eu vi o Senhor. Mas essas testemunhas, as primeiras testemunhas foram mulheres.
Mulheres que na época o testemunho delas não tinha valor, sabia? Uma mulher não poderia participar de um tribunal de júri. Na verdade, Jesus confere muita dignidade, o cristianismo confere muita dignidade às mulheres. Mas o movimento feminista diz que não. Diz que é o cristianismo o que atrapalha o patriarcado. As primeiras a anunciar as boas novas são mulheres. Mas no contexto social daquela época, as mulheres eram de menos valor. O testemunho de alguma mulher não valia. O testemunho de uma mulher não valia naquela época. Olha como é que Deus desenha a sua coisa, na sua soberania, Ele entrega a informação mais importante que o Cristo ressuscitou a um grupo de pessoas que tinha menos valor, credibilidade. É assim ou não nos dias de hoje? O Evangelho de Deus é anunciado por gente que, aos olhos da sociedade, não tem credibilidade. Eu não sei você, mas eu e muita gente que eu conheço aqui, seríamos os últimos da fila sobre credibilidade. Mas Deus quer que a ressurreição seja anunciada, vivida através de pessoas como eu e você. As pessoas olham para mim e falam assim: você está trazendo essa boa nova, logo você, Cristo quis assim. Cristo quis que pessoas como eu e você, pessoas que não têm capacidade, habilidade, credibilidade, não têm nada de diferente, de especial, pudessem anunciar a mensagem mais importante do mundo, que Cristo ressuscitou. Isso tinha que ser para gente importante, irmão. Letrada, vestisse bem, não tomasse refrigerante, fizesse crossfit, gente que acordasse 5 horas da manhã, tomasse banho gelado, gente top, só. Gente cortasse o cabelo, usasse um óculosinho, sabe, bonito e tal, mas Deus confia a pessoas. Me lembra muito a história da caverna de Adulão de Davi. A caverna de Adulão, quando Davi fugia, homens que se associaram para eles eram os doentes, os desprezados, os endividados, homens e mulheres que a sociedade descartava. É isso que o Senhor fez. O Senhor fez para nós, o Senhor nos fez quando chamou essas mulheres e falou assim: a minha mensagem vai ser na boca de quem ninguém menos imagina. Vai ser por quem ninguém menos espera. Porque mais desprezado mais a minha palavra ganha força. É isso que as pessoas não entendem. Sabe quando João Batista disse que eu diminua? Porque João Batista está dizendo assim: mais eu ser menorzinho, desprezado, mais as pessoas não me reconhecerem, mais a palavra de Deus ganha força na minha boca. A crucificação aponta para isso, para a gente tentar deixar de ser grande. Grande é a mensagem, nós tem que ser pequenininho só. Nós tem que ser pequenininho, parar do orgulho e falar assim: Ele ressuscitou. Como você sabe? Porque uma pessoa como eu foi alcançada. Só o poder só o poder da ressurreição poderia fazer isso em mim. Eu acredito, irmão, que se você já não reconheceu isso um dia, eu acho que é hora de reconhecer. É olhar para dentro de si. Eu sei quem eu sou, irmão. Eu sei o que eu fiz no verão passado. Eu sei da minha história. Deus não entrou na minha memória e deletou tudo, não. Deus fez questão de deixar tudo aqui para me lembrar tudo. Eu acesso tudo do passado. Tudo. E eu olho para dentro de mim e falo assim: Deus, o Senhor me escolheu? Sério mesmo? Sério mesmo, Deus, que o Senhor me salvou? Sério que o Senhor me santificou? Sério que o Senhor mudou a minha vida? Sério que o Senhor colocou um novo cântico em minha boca? Sério que o Senhor me redimiu e escreveu meu nome no livro da vida? Sério? Essa é a crucificação. Esse é o poder da crucificação. Nós somos testemunhas do Senhor. Mas, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 14, por favor. Nós vamos caminhando. Achou aí, meus irmãos? 1 Coríntios 15, 14. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Gente, eu sei que vocês sabem o que significa inútil,
mas eu faço questão. Eu faço questão de falar. É não servir para nada. É inútil a pregação. Se Cristo não ressuscitou, isso aqui que a gente fez foi gastar energia, gastar tempo, gastar gasolina para vir para cá. É perder tempo. Não serve para nada. A pregação e a fé. Se Cristo não ressuscitou, não serve para nada. Por que inútil? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, preste atenção, por que inútil? Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Por quê? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos só uma religião, uma ideia, uma filosofia, no máximo, de padrões e princípios éticos, morais, um pouco mais elevado. Porque, afinal de contas, a mensagem do Senhor traz esse conceito de padrões. Jesus falou, se a nossa justiça se não excedesse a dos fariseus, nós não herdaríamos o reino de Deus. Então, assim, Jesus nos chamou para a honestidade, Jesus nos chamou para sermos honestos, bons cidadãos, respeitar os mais velhos, sabe, honrar pai e mãe, ter uma família, ter esposa, ter filhos. Jesus chamou a gente para trabalhar. Não passaria disso. Não passaria disso. O impacto social através dos milagres e sua mensagem, com certeza o cristianismo teria sido só uma mensagem que iria inspirar. Presta atenção, se no domingo de manhã, o Espírito de Deus, se Jesus no domingo de manhã não vence a morte, nós seríamos só um clube de pessoas mais assim, olha, eu trabalho, não sei o que, eu tenho a minha família, e eu não sei o que o país nosso está virando hoje, e o pessoal está misturando com o cristianismo. Nós íamos ser conservadores. Há algo positivo no conservadorismo? Claro que há. Algumas coisas até a gente identifica no cristianismo. Mas conservadorismo é uma coisa, cristianismo é outra. O impacto que causa no homem, a mudança que causa no homem, não é por causa da ideia política. O cristianismo muda o homem de dentro para fora. Sabe, como uma flecha que penetra o coração do homem, e depois aquilo vai ganhando força dentro dele, mudando o homem de dentro para fora. O conservadorismo não, gente, é só um modelo ético, social de a gente viver. Tem algo, mais uma vez, passou de esquerda, falou que conservadorismo não tem. Daqui a pouco começa. Não, mas tem positivo, mas a gente não pode misturar. Então, se Cristo não ressuscita ao terceiro dia, nós era só um povo legal. Um povo legal, nós ia vestir um pouquinho diferente, tal, nós ia ser, no máximo, nós ia ser isso. Mas os apóstolos pregavam um Cristo que ressuscitou, mais uma vez. Essa era a pregação dos apóstolos. Ele ressuscitou. E em cima da verdade da ressurreição se baseia todas as outras verdades da galáxia, do planeta, do sistema solar, de tudo, do mundo. Em cima da verdade da ressurreição. A verdade da ressurreição é um pilar do mundo. Em cima dessa verdade, todas as outras se baseiam. Por isso que Cristo denominou para ele, não como ele possuísse, mas ele falou assim, eu sou o quê? Verdade. Em cima dele e da sua ressurreição se baseia todas as outras. E essa verdade nos faz acreditar sim. Essa verdade da ressurreição nos faz acreditar que todas as lutas, tudo que nós já vivemos, todas as dificuldades, tudo que nós superamos, todas as vezes que estivemos no deserto, no fundo do poço, todas as vezes que um filho nosso adoeceu, todas as vezes que as lutas vieram, bateram a porta da nossa casa, todas as lágrimas e todas as vezes que tivemos força para superar, não foi sorte, foi verdade. Foi por causa da verdade da ressurreição que a todas as outras verdades te alcançaram. Foi através da verdade da ressurreição que as suas lágrimas, um dia que você estava no culto, elas não foi simplesmente emoção. Aquela verdade sustenta essa verdade que às vezes você não sabe nem explicar. Você abre a boca chorando numa Santa Ceia. Quando a gente lembra do que o Senhor fez por nós, quando a gente lembra de onde que o Senhor nos tirou, e às vezes Satanás vem com as suas ideias assim, será?
Será? Não, é coisa da minha cabeça, eu estou muito emocionado, que a música é muito bonita, a irmã Vanessa canta bem, o irmão Júnior canta bem. É verdade. É o Senhor te tocando só. Todas as lutas que o Senhor, foi o Senhor que esteve. Essa verdade que faz um homem ou mulher largar vícios. Essa verdade que faz homens e mulheres largar aqueles vícios mais fortes, que aquele que parece que são violentos em relação à carne, que homens e mulheres não conseguem largar. Essa verdade. Essa verdade é a força, é a verdade da ressurreição, o poder da ressurreição, como Paulo diz em Colossenses. É isso que transforma a nossa vida. É essa verdade que faz de homens e mulheres adúlteros, depravados, hoje em terem uma família. Homens e mulheres que mereciam a morte, adúlteros, depravados, desonestos, avarentos, idólatras. Nós já nos curvamos, a maioria aqui, se não dizer todos, nós já nos curvamos diante de deuses, de ídolos. Era para Deus ter arrancado a nossa vida, mas a verdade da ressurreição nos faz viver, faz a gente encontrar com a graça que nos traz vida, faz termos família. Você sabe o que é família, irmão? Família começa com casamento, casamento aponta, é a tipologia entre Cristo e a igreja. Elvis, eu tenho uma família, eu ser casado, e Deus olhar para mim e falar assim, está vendo isso que você vive com a sua esposa? Isso é tipologicamente, isso aponta para Cristo e a sua noiva, para Cristo e a igreja. Você tem família, através da família, filhos, na dinâmica de uma casa, família, um pai, uma esposa, através disso eu ensino o conceito do reino. E eu, Elvis, tenho uma família, você tem família? Irmãos, eu não sei da sua vida, mas muita aqui já aprontou demais. Só. Não era para você ter um pet, você tem família. Não era para você não tinha direito a um cachorro, vira-lata adotado da rua com um oi só. Você tem família, Jesus Cristo. Você tem família. É o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição. E o texto diz: e ressuscitamos com Ele. Não somente Ele ressuscitou, de forma factual. Não aquelas mensagens de cartão de Páscoa, sabe? Que Cristo ressuscita em seus corações. E Cristo ressuscitou de verdade, irmão. Um corpo de glória, ressurreto, está sentado à direita de Deus Pai, aqui nos nossos corações. Cristo ressuscitou. O conceito é muito vazio, eu sei que a intenção é boa por detrás, ninguém escreve isso ou manda para alguém com maldade, mas é muito pouco. É muito pouco. Nós ressuscitamos com Ele, a palavra diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Sabe o que é isso? Agora temos um futuro. Você não tinha futuro. Até aquele domingo de manhã você não tinha. Você estava destinado, predestinado ao inferno. Mas aí eu ia acreditar naquele Cristo que não venceu a morte. Ele ressuscitar significa preço pago. Se o escrito de dívida não fosse pago, você estava no inferno. No inferno, eu e você iríamos queimar eternamente no inferno, se o escrito de dívida não fosse pago, que era contra mim e contra você. É preço pago. Agora nós temos um futuro. O que Jesus diz naquela cena de Lázaro? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Ainda que morra, viverá. Temos um futuro. Pedro diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grandeza e misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos regenerou. Ele nos fez de novo para um futuro, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós estávamos mortos. Agora nós temos a esperança. E essa esperança, de uma forma paradoxal,
de uma forma espiritual, sobrenatural, recheada de graça, bondade, recheada de amor através do teu Espírito Santo. Ele nos regenera, nós ressuscitamos com Ele, Ele nos regenera para uma vida que há de vir, quando Ele vier nas nuvens, como os anjos disse, do mesmo jeito que vocês estão subindo, que vocês estão vendo Ele subindo, Ele virá. Quando Ele vier com poder e glória, nós vamos ressuscitar, nós vamos viver com Ele uma vida eterna. Temos um futuro, mas já experimentamos dessa ressurreição nessa vida. Ressuscitamos com Cristo, para sentarmos com Ele nas regiões celestiais, nessa era presente. Então se dá de duas formas, de uma forma que ainda há de vir, mas eu e você, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, ressuscitou com Ele naquele dia. Nós ressuscitamos com Ele. E só quem ressuscita com Cristo agora, vai experimentar a ressurreição da vida eterna. Quem sabe, irmãos, nós podemos contemplar o nosso Senhor vindo, e a gente não experimente a segunda morte, mas a primeira morte, mas a segunda morte não. Nós podemos partir um dia e deixar esse corpo por algum tempo, mas um dia o Senhor nos devolverá a Ele glorificado. Um corpo semelhante ao dele, semelhante ao seu corpo de glória, porque Ele é a primícia daqueles que dormem, Ele é a primícia, Ele de Cristo é o primeiro. A ressurreição significa o preço pago. A ressurreição significa temos um futuro. A ressurreição significa temos um presente. A ressurreição significa viver por Ele. A ressurreição significa experimentar a tua bondade, a tua graça. A ressurreição significa esperança viva. Ah, irmão, que bom, que bom. Não foi por nossas obras, não foi porque nós éramos bons, não foi porque somos bons e porque ainda um dia vamos ser, foi porque Ele quis. Sabe por que Ele quis? Porque Ele quis. Ele quis que fosse assim. Ele quis. Ele poderia estabelecer justiça sobre nós. O homem pecou. Você pecou lá no Éden. Você pecou lá no Éden. Ele não precisava matar o filho dele. Ele não precisava moer o filho dele. Ele não precisava derramar o cálice da ira sobre o filho dele. Mas pela sua bondade, pela tua fidelidade, Ele quis. Ele te amou primeiro. Sabe o que de vez em quando eu andando por Lagoa Santa, ouvindo minha vizinhança, churrasco comendo, música comendo, funk, pau quebrando, a rua normal, comércios abertos, as crianças festejando com seus ovos de Páscoa, festejando com seus chocolates, parecendo que o mundo descarta o Senhor. O mundo descarta Cristo, joga Cristo para lá. E eu pensando nisso tudo, uma hora eu pensei, eu falei, Deus, por que o Senhor não fez assim? Por que o Senhor não fez assim? Por que o Senhor não, o Filho do Senhor morreu na sexta-feira? E Ele só ressuscitaria se nós amássemos Ele ao ponto dele ressuscitar. E há 2000 anos Ele estaria morto. E a promessa era, o dia que a igreja amasse, Ele ressuscitaria. Mas sabe o que Ele fez? Ele ressuscitou primeiro. Ele derramou o seu amor nos nossos corações, como diz Paulo em Romanos, através do teu Espírito Santo. E esse amor dele hoje que nos fez, que nos trouxe aqui, esse amor dele que nos traz aqui, mesmo nós pecadores, mesmo como os nossos pecados, às vezes, como muitos de nós aqui, os pecados não permitiu que a gente tivesse uma consciência da semana da morte de Cristo, da sexta-feira, do sábado, do domingo, mesmo os nossos pecados, a frieza espiritual, mas ainda assim Ele ressuscitou. Mas ainda assim sabendo que muitos de nós iríamos desprezar Ele. Muitos de nós iriam falar assim,
está na hora do culto. E o culto hoje é mais cedo. Não lembrei agora. Mesmo sabendo que muitos de nós não ia nem lembrar dele hoje durante o dia. Eu sei fazer 4 notas no violão. Hoje eu peguei meu violão. O universo chora, sol se apagou, as notas tudo errado, mas eu cantei para ele. Eu falei, Jesus, é possível aqui umas notinhas bobas aqui. Cantei para ele. Ali estava morto. Eu lembrei dele. Eu falei, Jesus, desculpa, eu não posso fazer mais nada se não for dizer que eu te amo e lembrar do Senhor. O Senhor fez tudo. O Senhor não deixou nada para nós, só deixou só te amar. Eu quero dizer que eu te amo e eu lembro do Senhor. Eu queria ler com os irmãos para a gente poder finalizar. 1 Coríntios 15. Abre aí de novo. 1 Coríntios 15. Na hora que eu estava lá com o meu violãozinho faltando uma corda, fazendo os meus 4 acordes que até hoje eu não aprendi a fazer eles direito, e cantando essa música que nem é nesses acordes, mas o violão é meu, Jesus é meu, eu aceitei ele, e a música eu canto com as notas que eu quiser. Eu falei, vai caber, não é em sol, mas eu vou cantar em sol. E quero ver quem vai fazer aqui, eu louvar o Senhor hoje. E aí, eu falei, Senhor, a única coisa que me resta é te amar. O Senhor falou, eu acho que tem mais alguma coisa que você pode fazer, meu filho. Vamos ler? A partir do 55. Você pode ficar de pé, para a gente já poder... Eu sei que a piada é antiga entre os pastores, mas eu vou fazer ela aqui agora. Para parecer que está acabando, fique de pé. Vocês não entenderam, amém? Ai, irmãos. Diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre, presta atenção, irmão, olha para cá rapidinho. O capítulo 15 é tratado sobre a ressurreição do nosso Senhor. Ainda que nesse pequeno intervalo dos 55 ao 58, a gente não encontra a palavra ressurreição diretamente aqui, mas o assunto tratado aqui é ressurreição. E falando da ressurreição, ele pergunta, cadê? Onde está a sua vitória, ó morte? Onde está a sua vitória, ó aguilhão? Onde está? Ele falando sobre Cristo ter vencido a morte, mas graças a Deus que Deus nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Vamos ler o 58 de novo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Paulo, quando ele termina de discursar acerca da ressurreição, do poder da ressurreição de Cristo Jesus, ele diz, não deixa que nada vos abale, porque ele venceu a morte. Aleluia. E continue firme. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Aleluia. É legal que o Senhor fala assim, me ame. Ame a minha ressurreição. Lembre-se da cruz. E o Senhor fala assim, sabe como você pode retribuir, meu filho? Mais do que essas notinhas suas aí, que você não sabe nem fazer direito. Sejam sempre dedicados à obra de Deus. Aleluia. Sejam dedicados às coisas que Deus se dedicou à sua igreja. Seja dedicado a esse irmão que está do seu lado. Seja dedicado à oração. Ore pela igreja, ore por outras coisas. Ore, se interesse pela obra de Deus. A Páscoa, ela traz isso. De um Deus que serviu ao seu povo. E chama o seu povo a servir ao corpo dele, a sua igreja. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Pai, nos ensina, Deus, a viver essa realidade. Aleluia. Homens e mulheres no passado entregaram a sua vida por essa realidade.
Os profetas do passado, Senhor, disseram que isso iria acontecer. Nós podemos ter certeza que hoje isso aconteceu e é uma realidade para a tua igreja nesse dia, nesse tempo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, aqueles que estão afastados, Senhor. Aqueles, Senhor, que perderam a consciência da ressurreição, meu Pai. Aqueles que perderam a consciência, Senhor, da Páscoa, da cruz, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, que nessa Páscoa, Senhor, o Senhor traga filhos para casa. Senhor, que nessa Páscoa, Senhor, o Senhor, Deus, estenda os seus braços para aqueles que estão distantes do Senhor. Que nessa Páscoa, Senhor, o Senhor possa redimir e resgatar, Senhor, aqueles que estão longe, aqueles que desistiram, aqueles, Senhor, que por algum tempo esqueceram da ressurreição. Aqueles que por algum tempo, Senhor, deixaram de acreditar no poder da ressurreição. Senhor, são tantos, Senhor, que parece que está perto, mas está longe. Senhor, são tantos, Deus, aqueles, Senhor, que estão aqui, mas o coração já está tão distante do Senhor, que já não consegue muitas vezes mais nem te ouvir, Pai. Senhor, aqueles que já não conseguem mais enxergar uma cruz manchada de sangue, uma cruz vazia, um túmulo vazio, Senhor. Oh Deus, que na nossa geração, na nossa igreja, no nosso tempo, em Lagoa Santa, Senhor, possamos viver essa realidade. Que Cristo seja tudo em nós, Senhor. Que esse Cristo ressurreto seja tudo em nós. Que nós sejamos um com Ele, Pai. Que nós sejamos um com o Pai, Deus. Pai, que a Tua graça, a Tua bondade, Senhor, possa nos alcançar essa noite, para vivermos, Senhor, eternamente gratos, eternamente devedores, Senhor, do Teu amor e do Teu favor e da Tua bondade, do Teu sacrifício, da Tua ressurreição, da Tua ascensão, do Teu Espírito Santo sobre nós. Aleluia, Senhor. Louvado seja, irmão. Eu convido você essa noite a orar e glorificar o nome de Jesus. Adore ao Senhor, glorifique o nome dEle, o seu grande amor. Oh Deus, oh morte, onde está o Rei? O Rei ressuscitou. Ele venceu. Oh, aleluia, Senhor. Pra adorado e louvado seja para sempre o Teu nome, Senhor. Diga isso. Ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, Cantamos aleluia. pelo Teu amor que nos alcançou. Pra sempre. Oh, aleluia, Senhor. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive. Ressuscitou. Ninguém em lugar nenhum no mundo, em lugar nenhum do mundo, povo nenhum pode gritar isso. Ele ressuscitou. Quais são os deuses que tem por esse mundo afora? Quais são os ídolos que tem para o mundo afora? Quais deles pode dizer, Ele ressuscitou? Qual povo que pode se curvar diante de alguma imagem, diante de algum homem e dizer, Ele ressuscitou? Nós somos o único povo da terra, a igreja do Senhor, que pode gritar, o Cordeiro venceu. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Cantamos aleluia. Ele ressuscitou.
Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Essa é a realidade, Deus, que nos faz caminhar. Essa é a realidade que nos faz acreditar. Não importa a luta que vem sobre a nossa vida, não importa a frieza, não importa a distância. Eu queria perguntar aqui essa noite, quebrando os protocolos aqui, queria perguntar se alguém essa noite quer, sem constrangimento algum, ouça o que o Espírito Santo está falando no seu coração. Se alguém quer se reconciliar com o Senhor essa noite, se alguém quer encontrar com o Pai essa noite, aleluia, Senhor. Se alguém quer abraçar o Senhor essa noite, tem mais gente que tem que vir aqui essa noite. O Senhor está falando contigo. Não sou eu, não é o pastor. O Senhor está te dando a oportunidade de voltar para casa. O Senhor está te dando a oportunidade, aleluia. O Senhor está te dando a oportunidade de voltar para casa essa noite. O Senhor está te dando uma oportunidade, meu querido, minha querida, você que andou distante. Não importa quantos cultos você veio, não importa o quanto você está vindo no culto, não importa o quanto você está presente na igreja, mas está ausente da distância do Pai, está ausente do Senhor. Oh, aleluia. Estenda suas mãos, meus queridos, para cá. Celebramos um momento muito feliz essa noite, um momento de reconciliação, um momento onde o filho volta para casa de braços abertos, como na parábola do filho pródigo. Quando o pai vê a distância, ele corre, e hoje podemos ver essa cena aqui. Eu sei que eu vejo essa cena aqui, o Senhor de braços abertos. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado que o poder da ressurreição alcançou seus filhos essa noite. Dá força, Pai. Dá força, Deus. Força, Jesus. Enche do teu Espírito, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Deus, o teu Espírito. Capacita, Senhor. Traz graça, força, Deus. Intrepidez, Senhor. Coragem para viver uma nova realidade, Jesus. Senhor, capacita. Pega ele pelas mãos, Senhor. Celebra uma festa com ele hoje, Senhor. Coloca um anel no dedo dele, Senhor. Dê autoridade, Senhor. Devolva as sandálias para ele, Senhor. Faça deles filhos. O lugar deles de filhos, Senhor, nunca se perdeu. Eles sempre foram seus filhos. O anel é deles, Pai. As sandálias são deles. O lugar à mesa é deles. A mesa estava vazia e hoje essa mesa está completa. Seus filhos voltam para casa essa noite, meu Deus. Sabemos, Senhor, que isso é apenas um começo de um novo tempo, Pai. Sabemos, Deus, que é um recomeço. Sabemos, Deus, que é um novo tempo, uma nova história, uma carta em branco a ser escrita agora, Senhor. Novos começos, um novo pensamento, um novo coração, uma nova disposição. Obrigado, Senhor. Senhor, ajuda, Deus, cada um deles, meu Pai. Nós como igreja, Senhor, nós como igreja podemos orar, interceder, abraçar, ser ombro, Senhor, com eles. Mas é o Senhor que vai tratar, é o Senhor que vai cuidar, é o Senhor que vai trazer graça, é o Senhor que vai santificar, é o Senhor que vai livrar, é o Senhor que vai trazer a providência necessária, é o Senhor, Deus, que vai mudar a história deles. Nós somos só ferramentas em tuas mãos. O Senhor é o oleiro, o Senhor que quebra o vaso e refaz, o Senhor que quebra o vaso, o Senhor que amolda a massa, o Senhor que faz, meu Deus. Oh Senhor, oh Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, meu querido. Pega aqui na minha mão, irmão. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe. Pega aqui na minha mão, meu irmão. Deus te abençoe.
Aplaude Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Queria convidar o pastor Robson aqui para encerrar esse nosso domingo maravilhoso, delicioso, gostoso, abençoado, agraciado de Páscoa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom e Ele vai continuar fazendo a obra que só Ele pode fazer, sem constrangimento nenhum, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele subiu naquela cruz, Ele não pensou, a palavra de Deus vai dizer que Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele já decidiu entregar a sua vida por você, Ele já decidiu morrer pela igreja. E nós, como gratos, nós que entendemos o sacrifício do Senhor, nós precisamos viver uma vida de renúncia, uma vida de gratidão a Ele. Eu não sei, mas existe uma forma de nós vivermos exclusivamente para Ele. Ele pediu para nós renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Continue, meu irmão, persista, não desista. Os problemas vêm para te aperfeiçoar. Amém, meus irmãos? Que nós possamos viver a melhor semana da nossa vida, porque hoje nós compreendemos um pouco mais do que Cristo fez por nós. Você está disposto a entregar a sua vida para Ele? Os seus dias? Você está disposto? Então, em nome de Jesus, estenda as suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer pela grande obra que o Senhor vai fazer no meio dessa igreja. Essa obra que começou lá naquela cruz. Jesus, nós te agradecemos e te pedimos perdão por muitas das vezes não compreender a tua graça, por muitas das vezes não compreender o seu favor naquela cruz. Pai, nós entregamos cada um aqui em tuas mãos, desde o mais novo, Deus, ao mais velho. Entregamos os pastores dessa igreja em suas mãos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar sendo o centro da nossa vontade, que o Senhor possa continuar sendo o centro da nossa vida. Pai, nós te agradecemos pelos irmãos que vieram de lá de Almeida, meu Deus. Seja com essa família, porque nós sabemos, ó Pai, que o que eles fizeram, eles fazem para o Senhor. Continue abençoando a vida deles, Pai. Te agradecemos pela grande obra que o Senhor vai continuar fazendo em nós. Continue, Deus, em nosso meio. Te agradecemos em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo estejam e seja com aquele que crê. Se você crê, diz amém. Diz amém, igreja. Ide para casa, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Até o próximo culto.